Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu quero trazer uma história extremamente interessante que poucos conhecem. Essa história começa no final dos anos 80 e vai ao início dos anos 90. A estimulação cerebral profunda, ou DBS, como a gente já vem discutindo em vários vídeos anteriores, ela não foi concebida inicialmente como cirurgia para tratar os pacientes parkinsonianos, como muita gente pensa, até porque, naturalmente, hoje é a técnica cirúrgica mais difundida para tratar os pacientes com doença de Parkinson refratários, que não respondem mais nenhum tratamento. Mas, na verdade, o conceito inicial ele nasce através da mente do professor Alain Louis Benabide, chefe do Serviço de Neurocirurgia da Universidade de Grenoble, na França, e além de ser um neurocirurgião, o professor Benabide tem uma extensa formação como neurocientista, neurofisiologista. O neurofisiologista é aquele que vai entender o funcionamento do circuito cerebral, como ele funciona. E eles tinham, na verdade, naquela época já um enorme desafio, porque, como nós sabemos, as doenças, os distúrbios do movimento, que são onde a doença de Parkinson está inserida, existem outras manifestações, os distúrbios do movimento sempre foram um desafio para a medicina. E se nós reportarmos um pouco mais para trás, na década de 50 e 60, quando aparece a levodopa, que é a medicação que revolucionou o tratamento da doença de Parkinson, porque até então existiam pouquíssimas medicações e as cirurgias eram ainda muito mais raras e extremamente mórbidas, ou seja, deixavam sequelas graves nos pacientes. E esse desafio se apresenta porque, passados 30 anos, 20, 30 anos do uso da dopamina, começou a perceber-se que a dopamina não era a solução para todos os problemas e os pacientes, num determinado momento da sua vida com a doença de Parkinson, perdiam o efeito dos benefícios que a dopamina propiciava para esses pacientes. E esse grande desafio de encontrar uma saída cirúrgica elegante que propiciasse retorno ao conforto, à qualidade de vida do paciente, motivou uma equipe grande, a equipe do professor Benabide, a tentar achar as soluções inicialmente no laboratório de neurofisiologia, e lá no laboratório eles começaram a fazer testes e experimentos científicos e começaram a entender uma série de questões que antes não eram entendidas. No ano de 1987, um paciente do serviço, um jovem paciente, ele possuía uma doença chamada tremor essencial, que é uma discussão, a princípio, que nós podemos fazer mais para o futuro, que faz parte desse rol de doenças e distúrbios do movimento, onde estão incluídos a doença de Parkinson que a gente mais conhece. E esse paciente era um paciente jovem, com tremor essencial extremamente importante, que incapacitante, não permitia que ele pudesse trabalhar, ele não conseguia realizar as atividades do dia a dia. Na época, o único tratamento proposto, cirúrgico, era a realização de uma lesão cerebral, que consiste você, numa neurocirurgia, colocar um pequeno eletrodo, um pequeno fio, numa região determinada do cérebro e reduzir ali, fazer uma lesão, e essa lesão vai reduzir a atividade dessa região, consequentemente melhorar o tremor essencial. Mas há um porém. Esse tratamento ele era proposto com bom resultado, mas ele tinha prazo de validade. Na maioria das vezes, esses pacientes, após 5 anos dessa lesão, voltavam a ter o tremor essencial de novo e com uma consequência pior. Então, somando a necessidade do paciente, somando a curiosidade dos cientistas, a necessidade dos médicos de encontrar um tratamento duradouro que possa ser replicável em outras pessoas e que possa principalmente gerar conforto e gerar qualidade de vida sustentada, eles partiram por uma ação audaciosa, digamos assim, e nesse paciente especificamente, claro que esse paciente fez todo o consentimento, isso não foi uma experiência científica, entre aspas, maluca num paciente, isso foi tudo muito bem planejado. Eles introduziram um eletrodo
na região onde se fazia a lesão. Ao invés de fazer a lesão, eles ligaram um gerador de energia elétrica e esse gerador começou a gerar um pulso elétrico e eles foram testando ali no centro cirúrgico do Hospital de Grenoble com o paciente acordado e, de maneira impressionante, o paciente simplesmente parou de tremer na frente de todo mundo. Esse paciente ficou com esse eletrodo colocado de maneira provisória por 15 dias, internado no hospital, e ele teve um efeito mantido, ou seja, o tremor não voltou mais. Na sequência, não se existia material ainda para implantar nos pacientes, não se tinha, nada tinha sido criado, nós estamos falando dos primórdios da cirurgia de estimulação cerebral profunda. Rapidamente, o próprio laboratório do professor Benabid fez a concepção de um eletrodo definitivo e esse paciente acabou sendo operado no ano de 1991 com um eletrodo definitivo e esse paciente ficou muito bem por muitos anos. Com todo esse entendimento, com toda essa aprendizagem e em ciência, em medicina, ou seja, em qualquer atividade humana, é importante pessoas que tenham alta capacidade, alta inteligência, alta capacidade de mobilizar as outras pessoas e precisa-se correr alguns riscos. A humanidade não avança sem que se corram alguns riscos, e esse foi um risco que se correu. Com esse grande aprendizado, o professor Benabid entendeu que essa seria a opção, porque ele já vinha entendendo quais eram as regiões problemáticas no cérebro da doença de Parkinson. Por analogia, ele pensou, eu posso pegar o mesmo sistema, o mesmo conceito, o mesmo material, e em vez de implantar na região onde se implanta para o tremor essencial, eu vou implantar em uma região onde a gente sabidamente conhece que é a região problemática na doença de Parkinson. E assim ele o fez em 94. Então, 3 anos depois, ele precisou de 3 anos para montar toda essa estrutura e fez o primeiro implante de eletrodo cerebral profundo, o DBS, para um paciente parkinsoniano no mundo em 1994. Esse implante, esse paciente ficou 15 dias também dentro do hospital com um sistema provisório para checar principalmente a segurança do processo, se esse estímulo não poderia causar algum malefício ao paciente até então desconhecido. Isso não aconteceu e o desfecho da história é que o eletrodo acabou sendo implantado de maneira definitiva. Hoje, mais de 250 mil pessoas são beneficiadas por essa terapia no mundo inteiro. Não só pacientes parkinsonianos, mas pacientes com distonia, que é um distúrbio também que nós vamos falar no próximo vídeo, pacientes com tremor essencial, pacientes com epilepsia, pacientes com dor crônica intratável e assim por diante. Então, a coragem, o conhecimento, a resiliência, a capacidade de reunir pessoas de um único homem leva o surgimento, o nascimento de uma terapia que hoje beneficia mundo afora muitos pacientes em vários países do mundo. Essa é a história para contar por hoje, pessoal. Obrigado.